Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, através do YouTube. Você pode entrar também no nosso site. Pode entrar os bolsonaristas também, www.internationalpulsoresearch.com ou o DACA em inglês, português e também em espanhol. Você pode entrar também no Trust, mais de 800 mil pessoas inscritas ao redor do mundo. A gente não tem medo não, galera. Bom, pessoal, no último vídeo que eu fiz aí, muita gente tá comentando referente ao desafio que eu fiz pro Eduardo Bolsonaro, para que a gente fizesse uma sabatina referente às coisas que pode acontecer. Qual que é a diferença de um ministro das Relações Exteriores, ou seja, do Itamaraty, do embaixador? Como é que é feito um agreement? O que é esse agreement aqui nos Estados Unidos? Como é que se fala referente ao warfare, as coisas? Então eu fiz o desafio para que a gente pudesse fazer essa sabatina e mostrar a realidade de uma outra forma. O artigo 38 do decreto 4118/2 fala sobre as áreas competentes da política internacional e relações diplomáticas entre os serviços consulares, a diferença entre o Ministério das Relações Exteriores e o Itamaraty. Qual que é a função do Itamaraty? Como é que é feito esse agreement? Como é que é feito? You know what I'm saying? You guys, you follow? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Qual que é essa relação? A diferença de diplomata, de embaixador, do cônsul honorário, o consulado geral, o cônsul geral e o chanceler. Existe uma grande diferença. Também eu fiz o desafio para a gente falar sobre política internacional, tratados bilaterais, unilaterais. Essa fusão das relações do Brasil aqui fora. Como é que é feita a embaixada, enfim, vários aspectos. Fiz o desafio também das coisas que estão mediante o que se pode falar referente às embaixadas que estão espalhadas ao redor do mundo. Qual que é a função do embaixador? Enfim, até agora nada, deixei até meu telefone. Então, a gente vê aí esse factóide político que foi impregnado no Brasil, e essa questão agora do segundo passo depois da reforma, que deixou muita gente a desejar, é o passo ideológico. Isso é fundamental. Então você que está aí assistindo, muitas das vezes não consegue entender essa passividade que foi colocada através do nosso povo brasileiro. A gente muitas das vezes não consegue entender, aliás, o que é o Estado Democrático brasileiro e acha que nós estamos vivenciando. Então existe uma mentalidade e costumes que nós carregamos ainda mediante há séculos marcados dessa escravidão. A gente tem que terminar com essa submissão da passividade, de aceitar tudo calado, porque existe um certo oculto por detrás desse proto-fascismo da família de Jair Bolsonaro, esse governo de austeridade que não tem um compromisso nenhum com as pautas sociais, enfim. E a esquerda, qual que é a posição da esquerda? Existe uma pauta de revolução para o Brasil? Para que serve a política? Como é que nós podemos desenvolver a democracia? Qual é o nosso senso comum, o nosso senso crítico? Que é contraditório? Como é que é exercida a democracia? Individualmente, coletivamente? Que a cultura democrática passou tão longe da gente? Por que a gente carrega essa... Nós não temos aquela inabilidade de poder sentir ainda que a política indiretamente ou diretamente faz parte de cada um de nós, gente. Como é que a gente vai exercer a cidadania se a gente não tem uma cultura democrática? Por que acontece essa submissão passiva? Nós temos que ampliar a educação cívica da política, porque esse é o segundo passo do desmonte de Jair Bolsonaro, referente ao passo ideológico no Brasil. Como é que as políticas efetivas ela pode nos ajudar a nos aproximarmos de uma inclusão, não uma exclusão da sociedade? Dessas políticas de austeridade, políticas de conciliação, o presidencialismo de conciliação, um governo que faz pautas e governa por decreto. Tudo isso nós podemos discutir e muito mais para poder ajudar a população a entender. Por que isso caracteriza a vida do povo brasileiro com essa duplicidade? E muitas das vezes existe uma inexistência do ornamento organizacional
oficial e real. Nós estamos vivendo a realidade hoje. E você que está aí do outro lado, você tem que entender como isso funciona. A nossa mentalidade, ela é coletiva ou não? Se ela é coletiva, ela não é democrática. A mentalidade coletiva é o fruto de quase 4 séculos de escravidão que está ainda no nosso DNA, nosso paradigma. A gente não consegue avançar. A gente não tem pautas de transformação por causa do mesmismo, desse populismo de Vargas que nós, da oposição, carregamos. Erramos, mas errando que a gente melhora, que a gente corrige. O povo não tem essa mentalidade da submissão passiva novamente, onde nós procuramos o que? Resolver assuntos de conselho fraternal, porque a gente não tem o incorporamento para poder enfrentar o sistema. As instituições, sindicatos estão adormecidos e a gente não consegue insurgir contra a lei porque nós nos consideramos injusto e seria uma injustiça bater de frente contra a lei. Só que Sérgio Moro, ele homologa acima da lei. Ele inventou, ele criou para poder condenar o nordestino, o pobre e o negro. Essa mentalidade, ela foram forjada com costumes para que eu e você pensasse dessa forma. As instituições políticas, colonial e imparcial, criaram falsamente uma república que muitos de vocês pensam que está vivendo um Estado soberano, mas que a realidade não está. O que nós devemos fazer para que as coisas possam acontecer? Quais são o ponto de partida? Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro, que vive aí de nepotismo, que é um Estado mínimo e vive às custas do Estado por mais de 30 anos. Qual que é a dinâmica de convergência? Quais são as políticas efetivas que nós temos que fazer? We're supposed to do for increase in knowledge for you and me. Brazil, they have a lot of corruption. There's a lot of people back and forth. They lost hope. They lost love. They have a big challenge. Whatever you do, whatever you're going, you have to try to figure out something better for you and your family. That's what I'm saying, Eduardo Bolsonaro. Quais são as políticas convergentes? Qual que é a dinâmica de convergência que nós precisamos para ajudar o país? O salário de um deputado é quase 40 mil reais. Mais 70 da embaixada norte-americana em Washington DC, White House. White House. Você quer servir para quê? Para poder showing off, se aparecer? Essa não foi a pauta das grandes incorporações. Ou seja, a imprensa corporativa no Brasil que ajudou o golpe. Por detrás de Big Incorporation, Sérgio Moro. They bunkering country. It's a lot of people above the poverty. It's a lot of people. They lost job. It's corruption everywhere. The Sérgio Moro steal the money for the population. He broke a lot of companies, factories. A lot of stores shut down. Around 3,000 stores. You lost your job, I lost my job. Whatever you do, whatever you're going, you lose the money. Every single day. Todos os dias. Quais são as diretrizes da dinâmica de convergência? Quais são as ideias? Quais são as pautas de transformação de políticas compensatórias assistencialistas? Quais são as ideias, Eduardo Bolsonaro? Para você que quer ficar aqui do lado do Trump, you know what I'm saying? Do you know what we're talking about? Entende que eu estou falando espanhol também? Eu sei que você habla espanhol. Muitos não têm trabalho. Pouco trabalho, pouca plata. Pero os brasileiros estão aí com hambre, não tem casa, não tem trabalho, não tem coche, não há nada. Nothing to do. Não tem nada para fazer. Está perdido a esperança. There's a lot of people back and forth. When you look your face in the mirror, look at that. Você vai estar mirando uma coisa mala.
que não tem nada. Onde está a esperança dos brasileiros? Através de uma política de austeridade, de conciliação? Essa é a retórica de hoje. O desafio foi dado. Onde nós vamos parar? Uma crise sem prepotência, e a gente vê todos os estados inertes. Não existe algo para ser feito. E muitos de nós, da esquerda, perdemos o rumo. Estamos parados. Não existe pautas de transformação, questões sociais e muito menos uma proposta de revolução, que é o país precisa de revolução. Então nós do Trust, do International Policy Research, amanhã iremos colocar as 10 pautas para que você possa realmente se relacionar da melhor forma possível. Como é que nós podemos ter essas ideias divergentes para que a gente possa sair à frente? Para que a gente possa realmente montar essas pautas convergentes de políticas efetivas, para que a gente possa quebrar tudo que está sendo colocado nesse governo proto-fascista para colocar o proletariado de joelho. Quais são as dinâmicas de convergência para que eu e você possa interferir no Estado e ajudar? Qual que é a simétrica dessa liturgia? O que eu e você podemos fazer para incluir as pessoas, não excluir? Para poder ajudar através de pautas de transformações, políticas compensatórias? Não existe. Muitas das vezes a gente vê a austeridade crescendo, porque é assim que eles vão barrigando um governo baseado em decreto. O desafio foi dado, Eduardo Bolsonaro. Eu dei meu telefone está embaixo, no outro. Nós precisamos de um Brasil melhor para que a gente possa se conciliar, para que a gente possa entender que existe vários fatores, não só austeridade fiscal, mas políticas tributárias que devem ser feitas, e ninguém questiona absolutamente nada referente ao câncer que corrói o Brasil, que é a dívida brasileira. Das 15 mil famílias que vivem do rentismo, das pessoas que vivem aí, ó, dando risada. No mês de dezembro, Michel Temer, além de dar 1 trilhão de refill antes de entregar o cargo para Jair Bolsonaro, ele entregou 800 bilhões de reais para 15 mil famílias que vivem do rentismo, e eu canso de falar isso para vocês. E vocês que estão aí do outro lado sabem muito bem. A minha função é ajudar realmente o povo a entender e caminhar com suas próprias pernas. Ajudar outras pessoas a ajudarem outras pessoas. Qual que foi a impressão homogênica da indústria corporativista, da mídia que está na mão de 5 famílias que controlam o monopólio no Brasil? Será que ela preparou uma agenda para poder desinformar e mostrar a corrupção passiva? Ou não? Por que o Sérgio Moro não foi investigar o Banco Central, o Ministério da Fazenda? Enfim. Ninguém fala sobre swap cambial, operação compromissada. E o povo desanima. Se a democracia não serve para melhorar a vida das pessoas, para que ela serve então? Por que os direitos têm a ver com a vida real? Qual foi a manipulação, Eduardo Bolsonaro, do da desinformação que levou o eleitor a ser desinformado e se afastar, criar essa passividade no ambiente de hostilidade das instituições de agente público? Nós precisamos de instituições. Nós não precisamos de representatividade. Esse é o foco. Esse é o foco de Trust. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa meta. Tá dado o desafio. Don't go away, stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Amanhã tem as 10 pautas do Trust. O Brasil só vai caminhar se nós se unirmos em único sentido e sentimento e fizermos uma revolução. Pense nisso. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.